assistiu Pretty Little Liars? Lembra de como era a vibe de adolescentes ameaçados, envolvidos num jogo perigoso, que ninguém sabia quem controlava, pessoas sendo chantageadas? Se você gosta dessa série, provavelmente vai gostar do livro que eu vou trazer pra vocês hoje. Ele tem essa mesma vibe desse tipo de série, se passa no ensino médio, com adolescentes envolvidos num jogo, com chantagem e muito suspense. Esse livro é a continuação de uma série que já ganhou adaptação pra Netflix, com estreia marcada pra amanhã, dia 18 de fevereiro. Já sabe do que eu tô falando? Então vem comigo. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Começar, por favor, se inscreve nesse canal, isso é muito importante pra mim aqui no YouTube. E se for comprar qualquer coisa, compra no meu link, eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. E vou deixar também o link pra você ir direto pros 2 livros que eu vou falar durante esse vídeo aqui. Comprando pelo link, você ajuda a patrocinar esse canal e não paga nada a mais pelo produto que você já ia comprar. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Eu vou trazer pra vocês um livro de suspense, que tem aquela ambientação de série adolescente, de ensino médio, bullying, suspense, morte. Temas muito comuns em séries famosas de TV. Como eu já citei, Pretty Little Liars é uma delas, Gossip Girl é outra. Gossip Girl não tem muito jogo de chantagem, mas tem muita fofoca, né, que acaba prejudicando as pessoas envolvidas. Tem um pouco de suspense também. Pra quem não sabe, essas duas séries que eu falei são adaptações de séries de livros, só que as séries de TV fizeram muito mais sucesso que os livros, então pouca gente sabe que elas realmente são adaptações. E esse livro que eu vou falar hoje faz parte de uma série que também ganhou adaptação e que eu acho que deve ser na mesma pegada dessas duas que eu falei. Elite também tem uma vibe, assim, de ensino médio, alunos preparando pro vestibular e ao mesmo tempo tendo que lidar com questões existenciais, questões de amizade, fofoca. Em Elite também tem a morte de uma personagem logo no início. Pra quem pegou as referências, já deu pra entender um pouco do clima do livro de hoje, que é Um de Nós é o Próximo. Esse livro aqui é a continuação de Um de Nós Está Mentindo, que é o nome da série que vai estrear na Netflix. Eu não sei se a série vai abordar só a temática do primeiro livro, nem sei se a primeira temporada vai pegar o primeiro livro todo ou se eles vão dividir. Então também não dá pra saber se a série vai chegar até esse livro aqui, mas eu acredito que deva chegar se ela fizer sucesso e for estendida. São histórias independentes, apesar de ser uma continuação. O crime do primeiro livro se resolve nele e aqui nós temos outras tramas. No primeiro livro a gente tem a morte de um aluno dentro do colégio Bayview. Ele e outros 4 colegas entram numa sala de detenção e lá dentro ele é envenenado e morre. Então as únicas pessoas que são suspeitas são esses 4 colegas que estavam dentro da sala com ele. E a história do livro é descobrir quem foi o colega que matou o Simon e por quê. O Simon não era um menino muito querido, ele tinha uma personalidade bem polêmica. Ele tinha um perfil de fofoca no colégio, onde ele postava as fofocas relacionadas a todas as pessoas do colégio, ele se vingava de coisas que ele já tinha vivido lá dentro dessa forma. E todos esses 4 colegas que estão na sala de detenção têm algum motivo pra ter raiva do Simon, então todos são suspeitos. E a gente vai acompanhar no decorrer desse livro, não só o suspense, mas a vida dessas 4 pessoas que passaram a ser acusadas de um crime, estão sendo investigados. E eles são acusados não só pela polícia que tá fazendo a investigação, mas pela opinião pública também, porque é um caso que ganhou grande destaque na mídia. Afinal de contas, um adolescente morreu dentro de um colégio, isso não é uma coisa muito comum. Então, a partir do destaque que esse caso ganha na mídia, os 4 passam a ter a vida muito profundamente afetada, mas é um livro leve, apesar desse tema. Não é um livro que traz de uma forma muito aprofundada os sentimentos, nem nada. É como se fosse uma série dessas que eu citei aqui. E se você não pegou nenhuma referência que eu dei, se você não conhece nenhuma dessas séries, é uma pegada meio Malhação, sabe? Malhação antigamente? É mais ou menos aquilo. É sempre bom lembrar também que tem muitas séries que ganham adaptações que no início são mais próximas do livro e depois se afastam, como é o caso de Gossip Girl. Eu já li alguns dos livros e é bem distante da série. No final das contas, a série ganhou uma vida própria e se afastou muito da série de livros. Pode ser que isso aconteça aqui também, mas a gente não sabe. Eu tô muito curiosa pra assistir a série. Depois que assistir, provavelmente vou vir contar pra vocês o que eu achei. Mas vamos pra história desse livro aqui, que foi uma leitura recente que eu fiz. Um de Nós Está Mentindo, eu li há bastante tempo, deve ter uns 4 anos já, e só agora eu cheguei na continuação dele. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Maeve, que é a irmã mais nova da Bronwyn, que é uma das protagonistas do primeiro livro. E a Maeve teve uma vida muito difícil, porque ela teve leucemia logo na infância e ela passou muitos anos lutando contra essa doença. Por isso ela não é uma menina que tem muitos amigos, ela é muito próxima da irmã, mas ela não teve muitas vivências de infância, pré-adolescência, então ela é uma menina um pouco mais sozinha. Ela tem um grande amigo que é o Knox, que é o outro protagonista desse livro, e eles já namoraram por um certo período de tempo, mas viram que não tinham muito a ver, era só uma amizade mesmo. O relacionamento
relacionamento terminou, mas eles continuaram grandes amigos. E esse é um dos pontos de interseção entre os dois livros, porque a irmã mais velha da Maeve era do outro, então ela sempre faz alusão às situações que aconteceram no outro livro. O Knox é um menino que não se destaca em muitas áreas, ele não tem grandes habilidades, ele não é um menino bonito, mas ele é um menino muito bonzinho. O livro descreve ele como um menino que as idosas do ônibus adoram, as mães dos amigos adoram. Então a gente consegue imaginar aquele menino bonzinho, mas ele mesmo tem uma autoestima baixa, não se considera bom em nada que ele faz. Ele começa a fazer estágio no escritório que chama Até que Provem, que é um escritório focado em inocentar pessoas falsamente acusadas por crimes. Esse escritório ajudou na defesa de um personagem do livro anterior também, então ele já existe desde o livro anterior. E o Knox começa a trabalhar lá meio turno, como estagiário mesmo, para conhecer como que funciona o trabalho de um escritório desse tipo. E ele se encontra naquele trabalho. E isso ajuda ele um pouco na autoestima, ele acaba realmente se envolvendo com alguma coisa que interesse a ele. Mas ele sente que o pai dele tem um pouco de frustração, o pai dele gostaria que ele fosse um pouco diferente do que ele é. Então ele tem algumas questões familiares também envolvidas. E a terceira protagonista é a Phoebe, que é uma menina que perdeu o pai e a partir de então as finanças da família dela caíram muito. A mãe dela teve que passar a trabalhar muito mais para sustentar ela e os dois irmãos, a Emma e o Owen. E muita coisa mudou dentro do relacionamento mesmo da casa dela, porque ela e os irmãos eram muito próximos. Depois da morte do pai, eles não conseguiram muito manter a relação que eles tinham. A irmã dela mais velha passou a ser muito fechada, muito responsável, passou a trabalhar, dando aula particular para outros alunos para ajudar nas despesas da casa, muito estudiosa. Ela começou a ter um comportamento que inconscientemente era para chamar a atenção dessa irmã e da mãe. E o irmão dela mais novo ficou meio esquecido, apesar de ser um menino muito inteligente, muito perspicaz, ele acabou ficando um pouco esquecido no meio dessa relação dessas três mulheres. E ela inclusive se culpa por isso em alguns momentos, por ter se afastado um pouco do irmão e negligenciado um pouco a criação dele, já que ele ainda é criança. E esses são os três protagonistas dessa história. No início desse livro aqui, já no primeiro capítulo, a gente descobre que mais um aluno morreu nesse colégio, mas a gente ainda não sabe quem morreu e nem em quais condições. Logo no início também a gente descobre um diálogo dentro de um fórum na internet, e esse fórum era o mesmo utilizado pelo Simon, que é o menino que morre no primeiro livro, pra fazer seus discursos de ódio, pra destilar todo o veneno que ele tinha dentro dele. Só que foi um fórum que deixou de existir depois que ele faleceu, mas foi reativado agora por alguém que também está em busca de vingança. Uma pessoa reativou esse fórum, a gente não sabe quem é porque ela usa um apelido, e aí logo no início do livro a gente vê uma outra pessoa chegando lá dizendo que também estava buscando vingança, que aconteceu alguma coisa na vida dela e que o culpado nunca foi punido. A gente não sabe quem são essas duas pessoas conversando e a história começa. O ano letivo começa no colégio Bayview, onde os três protagonistas estudam, e logo no início do ano, a Phoebe, que tá ficando com um menino chamado Brandon, recebe uma mensagem de texto no celular avisando que um jogo ia ter início envolvendo os alunos daquele colégio. Como aconteceu alguma coisa parecida no ano que o Simon morreu, que também foi uma coisa envolvendo fofoca, mensagens de celular e tudo mais, o colégio já tem uma grande política contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de jogo, e eles são avisados que se qualquer coisa acontecer nesse sentido, todos os alunos terão os celulares recolhidos, eles têm tolerância zero com esse tipo de brincadeira. Então os alunos não contam pra ninguém que aquele jogo tá acontecendo, mas na mensagem que a Phoebe recebe, ela é informada de que ela foi a primeira aluna selecionada pra participar de um jogo de verdade e consequência, e que se ela não escolher cumprir uma tarefa que vão mandar pra ela, ela vai ter uma verdade sobre si revelada pro colégio inteiro. Ela fica com medo do que vai ser revelado, mas ela não responde a mensagem, e com isso, depois de alguns dias, o colégio inteiro fica sabendo que ela já teve um caso com o ex-namorado da irmã dela, que foi a maior paixão da vida dessa irmã. A Phoebe é uma menina popular, já ficou com várias pessoas do colégio, frequenta festas, mas a irmã dela mais velha, a Emma, não é assim. Ela é muito fechada, muito séria, e ela só teve um namorado na vida, e foi justamente com esse namorado que a Phoebe teve um caso. Então, quando todo mundo fica sabendo, inclusive a Emma, ela fica muito chateada com a irmã dela, elas param de conversar, rompendo a relação delas que já estava bem distante, bem desgastada, e a Phoebe vira motivo de conversa, de piada na escola inteira, porque ela traiu a própria irmã. E a Maeve, que viu a irmã dela exposta no ano anterior, também falaram muito da irmã dela quando ela estava envolvida na situação do Simon, ela sente muito pela Phoebe e acaba se aproximando dela. Pra demonstrar sua solidariedade, elas acabam ficando mais próximas. Ela defende a Phoebe de alguns comentários muito maldosos que ela vem recebendo no colégio. E um segundo aluno é escolhido pra participar do jogo também. O escolhido agora é um menino da escola, amigo do Brandon, que é aquele menino que a Phoebe tava ficando. E, inclusive, o Brandon é um dos que mais é maldoso com ela. Ele faz parte de uma turma de meninos populares que são muito cruéis, muito debochados com as pessoas, não respeitam ninguém, eles fazem bullying com metade do colégio. Então é aquela turma que a gente tem raiva desde o início da história. E o próximo escolhido pelo jogo é justamente um menino dessa turma. E ele escolhe cumprir
cumprir a tarefa que vai ser dada pra ele. E algum tempo depois eles descobrem que não era uma tarefa tão complicada assim. Era trocar a cabeça de um mascote de um restaurante pela cabeça do mascote da escola. Ele faz com muita facilidade, ele consegue lá trocar a cabeça muito fácil. E ele vira um herói do jogo, ele é aplaudido, ganha a atenção que ele gosta, ele é um menino que adora a atenção. E o jogo segue mais uma vez. Nesse meio tempo, a Mive tem um sangramento no nariz. E isso é um trauma antigo dela, porque todas as vezes que a doença dela voltou na infância, o primeiro sintoma era esse, era justamente o nariz sangrar. Ela tem muito medo de que a doença dela volte e acaba ficando paralisada de pavor, não conta pra ninguém, não divide essa situação com ninguém. Algum tempo depois, esse sangramento volta a acontecer e ela tá com muito medo de que realmente seja a doença dela voltando, mas ela não conta pra ninguém, vai lidando com aquilo e com aquele jogo doentio que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E a partir de então, você já deve imaginar o que acontece, né? O jogo vai continuar, vai atingir outros alunos, a gente vai ficar sabendo de outras fofocas. Só que no meio desse jogo, um aluno morre e a gente não sabe se foi em função do jogo ou não, se foi só um acidente. E o mistério do livro é todo envolvendo o jogo, quem que tá por trás dele, por quê, quais são as motivações dessa pessoa, e a morte, se teve a ver com o jogo ou não, quem foi o aluno que morreu, isso tudo faz parte de um suspense que a gente vai descobrindo as respostas no decorrer da história. Eu gosto bastante da atmosfera desse tipo de livro, assim como gosto desse tipo de série também, todas essas que eu falei eu assisti. E nesse caso aqui é uma escrita bem jovem, bem fluida, bem descomplicada. Eu gostei da trama, fiquei presa nele. Eu acho que vale sim a pena ler o primeiro livro antes de ler esse aqui, apesar de serem histórias diferentes. Tem muita referência feita à primeira história, mas eu li o primeiro há muito tempo e lembrava muito pouco do que acontece nele e não achei que fiquei prejudicada lendo esse. É bem tranquilo de entender. Talvez assistindo a primeira temporada da série também você fique com vontade de saber o que acontece com os personagens depois. Esse livro traz um pouco do futuro dos protagonistas do outro. Eu não sei se a série vai ser fiel ao primeiro livro, mas se for, também dá pra fazer isso. Na minha opinião, não é um livro genial, não é uma construção genial de suspense. Eu achei que tem alguns pontos no final que eu quero comentar aqui, eu não gostei tanto assim, mas é um livro que vale a pena ler, é bem gostoso, bem passatempo, assim. É bem leve também. Tem algumas temáticas que podem ser gatilho, como a doença da Mive, bullying, mas não é nada muito profundo, não é nada muito chocante. É uma leitura bem leve mesmo. Vale a pena presentear adolescentes com esse livro, adolescentes que talvez não gostem tanto de ler, porque ele é muito fácil de ler. A letra é grande, você lê rapidinho, apesar de não ser um livro muito fininho. O primeiro também, mesma coisa. Eu vou continuar esse vídeo agora naquele formato que eu já usei em vários outros, que é, até aqui eu fiz os comentários gerais, iniciais da história, pra ver se te interessa, pra ver se você gosta da atmosfera do livro, mas a partir de agora eu vou falar spoiler, vou falar do final, vou fazer os comentários, o que eu achei. Então, se você quer conhecer esse livro sem spoiler, para o vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com o primeiro e o segundo livro, um link geral também pra você comprar qualquer outra coisa que quiser. Deixa seu like, seu comentário, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Se for ler o livro, depois volta aqui no vídeo pra ver os comentários que eu fiz até o final, pra ver se você concorda. Indique esse vídeo pros amigos que você acha que possam gostar desse tipo de leitura. E muito obrigada. Pra você que ficou, vamos continuar com a história e eu vou falar um pouco do que eu achei do desfecho. Um pouco mais pra frente, como era de se esperar, a Mive é atingida pelo jogo. Ela também não topa cumprir a tarefa e tem uma intimidade dela e do Nox revelada pro colégio inteiro, que expõe muito mais ele do que ela no final das contas. E ele sofre muito bullying. Eles brigam, eles ficam sem conversar porque ele acha que ela que contou aquilo pra alguém. Eles tinham combinado de nunca contar pra ninguém. Então eles têm a relação estremecida, eles têm uma amizade super linda que acaba sendo estremecida por essa fofoca. E depois o Brandon, que é o cara que tava ficando com a Phoebe no início do livro, é o próximo escolhido e ele escolhe consequência. E a tarefa dada pra ele é simples, é só pular num canteiro de obra lá, um atalho que os alunos do colégio já estavam acostumados a fazer pra ir num shopping. Tinha uma obra não terminada, embargada lá, então ele tinha que pular de um muro pro outro e cair dentro do canteiro de obra, uma coisa que várias pessoas já tinham feito várias vezes, então ele não vê problema nenhum naquilo e vai. Quando ele vai cumprir a tarefa, um colega dele filma pra poder comprovar que a tarefa foi cumprida, só que a estrutura cede e ele cai lá embaixo e morre. Como várias pessoas já tinham feito aquele caminho e nunca tinha cedido, levanta-se a hipótese de que ele tenha sido assassinado pelo organizador do jogo, ou se foi realmente um acidente, porque não era um lugar seguro pra estar, porque era um canteiro de obra abandonado. Mas com o tempo a gente descobre que perícias estão sendo feitas e parece que a estrutura foi sim mexida, então a gente começa a acreditar que realmente a pessoa que tá envolvida no jogo também queria
queria matar o Brandon. Antes de morrer, ele visita a Phoebe na casa dela, eles ficavam antes, mas ela não quer mais ficar com ele, porque depois que ela foi exposta, ele foi muito cruel com ela, ele praticou muito bullying com ela no colégio, na frente de todo mundo. E aí ele meio que força uma situação com ela, não consegue, mas ele tenta beijar ela à força e tudo mais, e o irmãozinho dela tá em casa, vê aquilo, então ela tinha, de certa forma, motivo pra tentar alguma coisa contra ele, e a gente fica nessa sem saber o que tá acontecendo. Lá no trabalho do Knox, o dono do escritório, que chama Eli, tá com um casamento marcado, inclusive esse casal já existe desde o outro livro, e ele começa a receber ameaças de morte no escritório. O Knox fica muito mexido com aquilo, ele que recebe as correspondências do escritório, então ele vê as ameaças, mas depois explicam pra ele que o Eli acaba recebendo ameaças desse tipo com certa frequência, até pela área que ele atua, mas o Knox ainda fica com aquilo na cabeça. A cerimonialista do casamento do Eli é a mãe da Phoebe, então ela tá muito ocupada com os preparativos desse casamento que tá se aproximando e não percebe que as filhas brigaram pela situação da fofoca do colégio, que nenhum pai tá sabendo, e não percebe também que a filha dela mais velha, a Emma, começou a beber. Durante o dia mesmo, ela fica bêbada, ela não tá conseguindo fazer as coisas que antes ela fazia, trabalhar, nem nada disso. A gente é levado a acreditar que é porque ela ficou muito chateada com a irmã depois de ter descoberto a verdade sobre ela e o ex-namorado. A partir daí começam a acontecer os desfechos da história. A Maeve não tá doente, ela comenta com o ex-cunhado dela, ele dá muita força pra ela contar pros pais, ela faz isso, enfrenta o pavor que ela tem de receber um novo diagnóstico, encara de frente a situação, vai no médico, faz exames e ela não tá com nada. A doença dela não voltou, foi só uma inflamação do nariz mesmo que tava fazendo sangrar. Então o suspense da Maeve acaba aí. Eu tenho até um comentário pra fazer sobre esse ponto do desfecho que eu achei que foi muito típico, tipo assim, foram vários sangramentos e vários hematomas, que ela usava blusa de manga comprida pra esconder e tal. E depois não tem uma explicação pra isso, ela simplesmente não tá com nenhum problema de saúde. Então assim, eu achei que talvez forçou um pouco, só pra gente duvidar que a doença dela tenha voltado e não deu um desfecho adequado pra isso, sabe? O médico só fala por telefone, olha, teus exames estão normais, é só uma inflamaçãozinha no nariz e tal, mas não tem muita explicação pros hematomas. Então eu achei que faltou um desfecho melhor nessa situação da Mi. Fiquei muito feliz e aliviada quando eu descobri que ela não estava doente, porque ela é uma personagem muito legal, eu gostei muito dela. Todos os protagonistas, na verdade, são bem legais, a Phoebe também é, o Knox também, e eu torci muito pra Maeve não estar doente. Inclusive tive medo durante o livro que ela morresse, que ela fosse o aluno que morreu na escola e aí eles usassem aquela de que ela já estava doente. Fiquei muito feliz de não ser esse o desfecho, mas achei que faltou um desfecho melhor pra justificar pelo menos os hematomas que ela tava tendo. Vai acontecer o casamento do Eli, que é o chefe do Knox, mas antes disso, ele e a Maeve já estão investigando pra tentar descobrir quem que é o responsável pelo jogo do colégio. Junto com isso, a Phoebe, que trabalha como garçonete numa lanchonete, recebe bilhetes de uma pessoa que quer encontrar com ela. Eles resolvem se juntar e seguir essa pessoa pra descobrir quem que tá querendo encontrar. Talvez essa pessoa tenha alguma relação com a situação do colégio. E quando eles veem a pessoa de longe, ninguém conhece, eles não sabem quem é. No final das contas, a gente vai descobrir que essa pessoa que tava procurando a Phoebe é a mesma responsável pelo jogo de verdade e consequência que tá acontecendo. E também é a mesma responsável por ameaçar o Eli, chefe do Knox. Não é uma pessoa do colégio, na verdade, ele tava querendo se vingar do Eli, porque o irmão desse menino foi preso depois que uma investigação coordenada pelo escritório do Eli chegou à conclusão de que o irmão dele era o culpado de um esquema que tava acontecendo, que tava prendendo jovens falsamente acusados por crimes que eles não cometeram. E por trás desse esquema de acusar esses jovens estava o irmão dele, que era um policial local. Então, quando ele defende esses jovens e descobre o responsável pelo esquema que estava acontecendo, o irmão dele é preso. Com isso, a mãe dele morre, o pai também. Eu sei que a família dele é toda destroçada. Ele perde tudo que ele tinha, fica na miséria também. Então, a única coisa que resta pra ele é a vingança contra quem ele acredita que foi o responsável pela ruína da vida dele, que é o Eli, que na verdade só estava buscando a justiça pro caso desses jovens que estavam sendo incriminados falsamente. No dia do casamento do Eli, o Knox e a Maeve já estavam desconfiados desse cara, já tinham seguido ele, já tinham descoberto o fórum de vingança dele. Foi ele que reabriu o fórum de vingança do Simon, do primeiro livro, mas a gente ainda não sabe quem estava junto com ele. Quando chega o casamento do Eli, a Maeve e o Knox vão atrás desse cara, ele sai de casa com uma mochila, eles vão atrás dele e veem que ele planta uma mochila embaixo da estrutura onde está acontecendo o casamento. Eles tiram a mochila de lá, uma bomba explode, fere todos eles, mas ninguém morre porque eles conseguiram levar a mochila para uma distância considerável e eles conseguem denunciar a pessoa que está por trás disso. Enquanto várias pessoas estão no hospital em função da bomba, a gente descobre que esse cara tinha uma parceira dentro do colégio Benville e essa parceira era a Emma, a irmã da Phoebe. Em alguns momentos a gente chega até a desconfiar da própria Phoebe, mas não fecha muito, assim, não chega a ser uma grande suspeita porque ela estava muito desesperada para descobrir o culpado, mas tem alguns indícios que
fazem a gente talvez pensar que fosse ela. O que acontece é que o Brandon é filho do dono da construtora onde o pai delas trabalhava e morreu trabalhando. E o que foi escondido na época em que ele morreu foi que aconteceu um acidente quando uma criança estava operando uma máquina lá perigosa que acabou jogando um escombro em cima do pai delas. Foi uma situação ocasionada por uma criança de uns 12 anos na época, irresponsável, de pais irresponsáveis, e papéis do seguro de vida que elas receberam é descoberto pela Emma e eles descobrem que na verdade a Emma e a Phoebe tinham motivos pra querer se vingar do Brandon, mas a envolvida na verdade é a Emma e ela tá no hospital porque ela bebeu muito e entrou numa espécie de coma e aí precisou ficar internada por conta disso. Quando ela confessa que realmente entrou num fórum de vingança e queria se vingar do Brandon porque culpa ele pela morte do pai e nada nunca aconteceu com ele. Ele tava ficando com a Phoebe, inclusive. Tinha uma vida muito boa, sempre muito cruel com as pessoas ao redor, sempre praticando bullying contra todo mundo, era uma pessoa que todo mundo odiava. E aí ela quer se vingar dele, só que ela recua no meio do jogo, ela não queria continuar com aquilo. E o jogo sai completamente do controle dela. Não esperava que fosse chegar tão longe. Só que o culpado, esse assassino, ele fala que não, que na verdade ela não recuou. Ela recuou por uns dias e que depois ela voltou a conversar com ele na internet, que eles combinaram os próximos passos. Só que em todo momento que a Emma conversou com ele, ela deu o nome da Phoebe. Então esse cara tava achando que tava conversando com a Phoebe. A Emma sabia que a Phoebe tinha tido um caso com esse namorado dela, foi o próprio ex-namorado que contou. Então ela quer se vingar da irmã também, ela quer espalhar esse boato pelo colégio todo como forma de vingança e ela usa o nome da Phoebe também como forma de vingança, porque se um dia esse fórum viesse à tona, a Phoebe seria incriminada. Só que ela não imaginou que esse cara fosse chegar tão longe a ponto de matar uma pessoa. E aí ela recua, mas logo depois a conversa entre eles continua e ela jura que não é ela que continuou com aquela conversa, mas esses diálogos chegam até a mão da própria Emma e ela não tá entendendo nada quando descobre que na verdade foi o irmão mais novo dela que acessou as conversas pelo computador dela e deu continuidade, porque ele assistiu a cena do Brandon tentando atacar a Phoebe dentro da casa deles e ele passa a ser uma das pessoas que mais tem motivo pra querer se vingar. Ele é apenas uma criança de 12 anos, mas ele é tido como prodígio por todos eles, ele é um menino muito inteligente. Então no final das contas foi parte a Emma e parte o Owen os responsáveis por ajudar esse assassino real que tava por trás desse jogo que aconteceu no colégio. Eu achei que o final foi bem construído, eu achei que essa situação da Emma foi bem construída, até porque ela teve uma mudança de comportamento muito grande durante o livro, ela começa a beber, e eu não sei se justificaria uma mudança tão grande ao descobrir que a irmã dormiu com o ex-namorado, a ponto dela jogar a vida dela fora. Então eu acho que foi bem coerente com o fato dela estar por trás do jogo, que ela se desespera quando ela vê que ela perdeu completamente o controle das coisas que estavam acontecendo. O Brandon realmente foi assassinado, esse cara que estava por trás de tudo mexe nas estruturas do canteiro de obra e ele cai e morre. Na verdade, o plano por trás do jogo sempre foi esse, era mostrar que era mais vantajoso cumprir a tarefa do que ter a verdade exposta. E aí ele sabia que o Brandon ia ter medo de que a verdade exposta fosse a que ele estava envolvido na morte do pai das meninas, então que ele ia fazer uma tarefa. E ainda mais sendo uma tarefa fácil pra levá-lo a pular e a morrer. Então eu achei que a história foi bem construída, achei que alguns pontos ficaram soltos. Uma coisa do enredo que eu achei que ficou aberto foi que tem uma terceira pessoa nesse fórum de ódio aí, de vingança na internet, que a gente não sabe quem é, porque a Emma e o Owen sempre falam como se fossem a mesma pessoa, então essa terceira pessoa não é o Owen e eu não sei quem é. Talvez esse seja o fio que vai levar pra próxima história, ou talvez isso tenha sido jogado ali na história só pra confundir a nossa cabeça mesmo e não vai ter um final. Achei que o final foi aberto, dá espaço pra uma continuação. Esse livro não tem continuação, existe um box que vem de 3 livros dessa autora, que é Um de Nós Está Mentindo, Um de Nós é o Próximo e Mortos Não Contam Segredos. Só que eu já li que Mortos Não Contam Segredos não é a continuação dessa série, é um outro livro provavelmente com uma dinâmica parecida, é um suspense também, quando morre uma pessoa e aí a gente tem os suspeitos, mas não é continuação com os mesmos personagens no mesmo universo. Mas eu acredito que possa ter uma continuação aí, o final é de certa forma aberto, porque para assim que descobre que o Owen também estava envolvido, a gente não sabe se a Emma vai ser presa, o que vai acontecer, se ela vai ser considerada cúmplice, não passa daí. A Phoebe e o Knox acabam tendo um caso, eu torci muito pelo casal, mas a gente também não sabe o desfecho, se eles vão realmente ficar juntos ou não. Então eu acho que cabe um próximo livro, talvez essa seja a ideia da autora. Quero muito que tenha continuação, se tiver eu vou querer conhecer, porque é uma história legal. E talvez a série se encarregue de continuar com essa história, mesmo que não tenha mais livro, né? Talvez a série comece baseado no primeiro e no segundo livro e dê continuação a partir daí. Acredito que essa série tem bastante potencial. Eu gosto muito de ler os livros que são
são adaptados pra séries, mas eu prefiro ler antes de assistir a série, como eu fiz com a Amiga Genial, por exemplo, que eu ainda tô assistindo a série, mas já li todos os livros. Então, se você é como eu e também gosta de ler antes de assistir a adaptação, corre e compra esses 2 livros aqui, porque a série já tá chegando. Eu acho que vale a pena sim conhecer essa história, eu acho que vai valer muito a pena assistir a série, e no futuro provavelmente eu vou vir gravar um vídeo aqui pra falar sobre o que eu achei da série. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve nesse canal se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui. Você conhece alguém que vai gostar desse tipo de livro que eu trouxe aqui, ou do tipo de conteúdo que eu trago sempre aqui no canal, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Isso me ajuda muito a divulgar meu trabalho por aqui. Se quiser postar esses vídeos nas suas redes sociais também, eu te agradeço muito. Me marca lá no Instagram que eu vou te repostar. Deixa seu like, seu comentário, vem conversar comigo que eu amo falar com vocês. E não deixa de comprar pelo meu link da Amazon, que também tá na descrição desse vídeo. Combinado? Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!